seja muito bem-vindo ao Aula Paraná. Eu sou a professora Poliana Paio e essa é a nossa sala de aula virtual. Vem comigo para os objetivos da aula. Nesta aula nós conheceremos o contexto de produção poética, iremos ler e interpretar poesia, também localizaremos informações explícitas e implícitas dentro de um texto poético, reconheceremos o efeito de sentido decorrente de uma determinada palavra ou expressão e também identificaremos o uso da metalinguagem. E já vem chegando um quiz aqui para você, vamos testar o seu conhecimento agora. Vamos lá? Quem foi Paulo Leminski? E agora, você sabe? Fica aqui comigo. Letra A. Foi um poeta polonês que influenciou a produção literária brasileira na década de 60? Letra B. Foi um músico da banda paulistana de rock que morreu num acidente durante um show em Curitiba e, posteriormente, esse local recebeu o seu nome como homenagem? Pensa aí. Letra C. Será que ele foi um poeta brasileiro, escritor e crítico literário, ícone da geração mimeógrafo? E agora? Lígia, já está com dúvida? Letra D. Artista plástico que projetou espaços culturais em várias capitais do país? E aí, aumenta o volume e vem comigo. Minutos para pensar e daqui a pouquinho eu volto. Estamos de volta com a resposta do quiz. E aí, você está nervoso? Está ansioso? Vamos acompanhar? Lígia, o que você acha? Acertaram? E a resposta é, vem chegando aí, quem marcou a letra C? Yes! Poeta brasileiro, escritor e crítico literário. Ele foi ícone da geração mimeógrafo. Que geração é essa? Fica aqui, não me abandona, que você já vai saber daqui a pouquinho o que é essa geração. Vamos lá? Vem chegando aí um poeta de peso, Paulo Leminski. É dele que nós estamos falando. Olha que gatão, gente. Desculpa aí, mas derrete corações, não é mesmo? Vamos falar um pouquinho desse cara fantástico. Vem chegando poesia pra gente aqui. Acompanha comigo. Incenso fosse música. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Lindo isso, né? Profundo, tocou seu coração, tocou o meu também. Foi publicado no livro Distraídos Venceremos. E aí nós vamos fazer a primeira atividade de hoje com base neste poema que lemos. Então, acompanhe. Em apenas 5 versos, escritos numa linguagem casual, cotidiana, Leminski propõe um desafio de autoconhecimento para aquele que o lê. Com as suas palavras agora, eu peço que você escreva no seu caderno qual é a mensagem central transmitida pelo poeta. Atenção na pergunta, qual é a mensagem central transmitida pelo poeta? Vamos lá? Incenso fosse música, tempo para você pensar.
você que está chegando agora, nós estamos aqui falando sobre poesia de Paulo Leminski. Seja muito bem-vindo. E antes de continuarmos, eu tenho 2 recadinhos para você. O primeiro deles é: vá até o Class, faça suas atividades obrigatórias e garanta sua presença. Preste muita atenção nas suas respostas. E o segundo recadinho, não esqueça do primeiro. Vamos lá? E agora? Estamos esquentando, não é? Qual será a resposta? Como é uma resposta com suas palavras, a prof trouxe aqui para vocês uma sugestão, ok? Vamos lá. O poema convida o leitor a experimentar ser aquilo que se é, sem medos ou amarras, prometendo uma recompensa, caso seja realizado o mergulho interior proposto pelo poeta. Profundo isso, né? Eu chonei, e vocês? É, isso aí. Querido aluno, você que está aí preparando para entrar na universidade, esse é conteúdo obrigatório, ok? Não fique de fora, não me abandona, aumenta o som da sua televisão aí, do seu aparelho, do seu computador, enfim, e vamos seguindo. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o contexto histórico que estava acontecendo no momento em que essa poesia surge, né? Essa efervescência toda, e que estava acontecendo ali no cenário internacional e no cenário nacional. Primeiro, nós temos no cenário internacional. Eles estavam no ápice da Guerra Fria. Você estudou aí o seu conteúdo de história, acredito que está na ponta da língua, e você vai perceber que foi uma época de muitos conflitos. E no cenário nacional, nós estávamos nos anos 70 em plena ditadura militar, repressão, opressão, censura, não podia falar o que se pensava, foi uma época difícil de se viver. Eu não vivi nessa época, mas os meus pais viveram e contavam como as coisas eram realmente difíceis. Por exemplo, na sala de aula, as portas ficavam abertas e as pessoas ficavam passando, observando, ver se ninguém falava mal de política e assuntos desse gênero, ok? Mas vamos voltar aqui para o nosso contexto. A partir dessa repressão toda, surgiram movimentos de contracultura que influenciaram a produção literária da época, tá? Tanto na música quanto na literatura. Então, os movimentos internacionais que surgiram foram os roqueiros, os hippies, que foram os mais conhecidos. E aqui, no nosso país, nós tivemos o movimento modernista, seguido do tropicalismo e da poesia concreta, que influenciou essa geração que nós estamos estudando, que é a geração mimeógrafo. E aí, chega mais, você já ficou com dúvida? Por que mimeógrafo? Tá pensando aí? Fica comigo que você já vai descobrir. Quais foram então as características dessa geração mimeógrafo? Tá curioso? Anota no seu caderno. Primeiro, inconformismo com a ditadura militar. É óbvio, né? Muita repressão, então eles estavam cansados, esgotados, e eles procuravam uma forma de liberdade. E na arte nós encontramos aquilo que procuramos normalmente. Crítica ao conservadorismo social, né, trazido também aí através da ditadura, através de elementos de violência urbana presentes na literatura. Como assim, professora? Eles inseriam nas suas produções esse contexto de violência urbana para poder se libertar, né, daquele mal que eles estavam, aquele mal-estar que eles estavam sentindo com todo esse cenário. Eles também buscavam, através da literatura, uma atuação cultural distante dos padrões da academia da época. Então, a academia da época propunha uma forma de poesia, uma forma de composição que eles rejeitavam completamente. Eles também eram indiferentes à crítica literária. Ó, tô nem aí. E o lema deles, tá, gente? O lema deles: seja marginal, seja herói. Gravou? Escreve aí no seu caderno. Seja marginal, seja herói. Esse é o lema deles, tá? Não o seu. Fica atento. E aí, por que geração mimeógrafo? Pergunta para quem tá com o pé na universidade. Vamos esquentar essa aula, gente? E aí? E aí, Lígia? Por que geração mimeógrafo? Bateu a dúvida? Eles também eram conhecidos como poesia marginal ou movimento Alissara. E a prof vai explicar para vocês agora por que geração mimeógrafo. É simples. Vocês estão vendo esse objeto aqui? Trata-se de um mimeógrafo. Mas o que é isso?
mimeógrafo era um objeto utilizado pelos professores para reproduzir cópias. Então, o texto era escrito numa folha com um estêncil, colocado álcool numa bandeja e você pacientemente rodava essa alça aqui para produzir as suas cópias. Digamos assim que era o pai da impressora? Pode ser. Na minha época escolar, eu confesso que eu peguei essa época desse objeto aqui e era muito interessante porque às vezes quando a professora colocava muito álcool na bandeja, a folha vinha completamente úmida e cheirando a álcool, que era quase insuportável. Então matamos a curiosidade, geração mimeógrafo, porque os poetas utilizavam este instrumento para reproduzir o seu material, ou seja, as editoras, né, da época não se interessavam pelo material produzido por eles, porque eles consideravam fora, né, do padrão. Então eles mesmos precisavam buscar uma forma de divulgação do seu material. Vamos seguindo. Então, quais são as características literárias deste período? Nós vimos aí o contexto histórico, vimos o contexto nacional, a característica geral do movimento e agora, na parte literária, como os textos eram produzidos? Bom, princípio, textos curtos. Os textos eram mais curtos, né? Como o costume não era. Eles usavam elementos visuais para a composição do gênero, como fotografias, quadrinhos e afins. A linguagem também era uma linguagem um pouco mais despreocupada, né? Não tinha tanto um rigor formal como até então nós havíamos vendo, né, nas outras poesias, composições mais antigas, né? Então, por isso, linguagem coloquial. O uso também de ironia, sarcasmo, gírias, tá ligado? Né? Tipo assim, lacrou, tamo junto. Mais ou menos, só que as gírias da época do contexto é óbvio, né? E umas pitadinhas saborosas de humor. Usavam também palavras de baixo calão. Você sabe o que são palavras de baixo calão? São os palavrões, não é mesmo? Inovação poética e artística. Sempre que um movimento literário sucede o outro, ele propõe, certamente, uma inovação. Outra característica, eles confrontavam a cultura formal da época. Já podemos perceber, porque a poesia deles também foi considerada poesia marginal. E aqui, o artista participava de todas as etapas de produção, seja na criação, na impressão ou na divulgação. Como que ele divulgava? Para o público consumidor deste mesmo gosto popular, né? Essa rebeldia que eles tinham. Vem chegando um quiz aqui, se prepara, cola comigo e vamos lá, hein? Quem acertar essa daqui, gente, é pé na universidade, certeza. Quem é terceirão aí, dá um grito, só que agora não, senão vai ficar estranho, tá? Então vamos lá. Adaptada do Enem de 2010. A produção literária da geração mimeógrafo, considerada marginal e engajada, valoriza. Valoriza o quê, professora? Letra A. O experimentalismo em versos curtos e tom jocoso. Letra B. Quanto à métrica, né? Tamanho de composição, utiliza versos curtos e uniformes? Ou será que a letra C, a sociedade de consumo com o uso da linguagem publicitária, será que eles valorizavam isso? Ou então, será que valorizavam a construção do poema em detrimento do conteúdo? E aí? Tempo para pensar e nós voltamos com a resposta.
E aí, galera? Sentiu o drama? Vamos para a resposta? Vem comigo. Quem respondeu a letra A, que foi o experimentalismo em versos curtos e tom divertido, um tom mais de brincadeira, um tom jocoso, pontuou comigo. E aí vai a dancinha do Baby Shark para aquele que acertou. Você que tá aí, levanta do seu sofá. Mãe, dá licença. Irmãozinho, dá licença que é o terceirão chegando em peso. Baby Shark, du, Baby Shark. Não vou virar meme, tá? Chega disso, gente. Pé no chão. Vamos seguir. Trouxe aqui algumas curiosidades para vocês. Vem comigo. Vocês acham que era só isso? Poesia, blá, blá, blá. Não, temos mais coisas aí. Curiosidades do movimento. Bom, o lema você já conhece, seja marginal, seja herói, que foi cunhada, digamos assim, né, pelo artista plástico Hélio Oiticica, que ele emblemou, lacrou, fechou com tudo e essa se transformou a bandeira do movimento. Legal, não é? Mais curiosidade para vocês. Bom, mesmo estando fora do eixo Rio-São Paulo, a poesia marginal tomou âmbito nacional e explodiu. Isso fez um reconhecimento público deles, tanto é que eles entraram para a história, com essa visibilidade nacional. E a última curiosidade, que após intensa produção, a geração parece ter apenas uma efervescência, né? Que lá por volta de 1973, então a produção foi esfacelando, foi minguando, né? Houve aí um grande relevo, né, por volta dos anos 70 ali, mas depois a marginalia foi se diluindo. Buscando sentido, vem chegando poesia de Paulo Leminski e acompanha a leitura. O sentido, acho, é a entidade mais misteriosa do universo. Relação, não coisa, entre a consciência, a vivência e as coisas e os eventos. O sentido dos gestos, o sentido dos produtos, o sentido do ato de existir. Me recuso a viver num mundo sem sentido. Estes anseios, ensaios, são incursões em busca do sentido. Por isso, o próprio da natureza do sentido. Ele não existe nas coisas, tem que ser buscado, numa busca que é sua própria fundação. Só buscar o sentido faz realmente sentido. Tirando isso, não tem sentido. Gente, chorei. É Paulo Leminski, né? Por favor. Gostou do poema? Eu também. Então, fica ligado na pergunta. Diante dessa obra, qual ou quais as impressões que nós podemos extrair? Letra A. O poema é metalinguístico? Pois deixa ver as engrenagens que movem a escrita e a consciência do poeta, a consciência do ato de escrever? Será que é isso? Letra B. Nós testemunhamos a hesitação e a dúvida do eu lírico, a procura de um sentido para a poesia e para o mundo. Letra C. O eu lírico não demonstra convicção nenhuma de que sabe tudo. Ou letra D. Todas as alternativas estão corretas. Pega o seu lápis, anota a resposta. Sucesso! Volto já!
E aí, galera? Gênios pensando, ferveu os neurônios aí? Vamos para a resposta? Quem marcou todas as alternativas estão corretas, acertou em cheio. Yes! Sigamos então. Metalinguagem. Ué, professora, mas a letra A da questão dizia metalinguagem, eu não conheço essa palavra. Já vou explicar para você o que é. Vem comigo. Todo tipo de linguagem cujo propósito é descrever ou falar da própria linguagem ou de qualquer outra, né? Fica também conhecido como metalíngua. Ficou mais claro? Vamos aos exemplos então? É quando, por exemplo, você tem o dicionário. O dicionário descreve a própria língua, explica os verbetes, né? Então você tem uma metalinguagem. Quando temos uma pintura de um artista pintando, quando temos a fotografia de uma máquina fotográfica, uma canção que fala sobre música, um poema que fala sobre poesia, que é o nosso caso. Ficou mais fácil? Palavrão grande, né? Mas é facinho. Vamos seguir? Aqui eu trouxe para vocês as principais representações aí dessa geração, tanto na música quanto na literatura. E aqui nós temos uns bonitões, Sérgio Sampaio, Tom Zé e Luiz Melodia. E na literatura vem chegando Torquato Neto, Chacal, Ana Cristina César e Cacaso. Tremeu a sala? Não tremeu aí, mas aqui tremeu porque essa galera aqui é de peso. Se aparecer alguma questão com o nome deles no vestibular, você vai se lembrar de quem? Poesia marginal. É isso aí. Saibam que esses nomes são artísticos, tá? Por exemplo, Cacaso de Carlos Eduardo e assim vai. Vamos seguindo. Vem chegando o poema quentíssimo aqui para vocês. Suprassumo da quintessência. O papel é curto, viver é comprido. Oculto ou ambíguo, tudo que eu digo tem ultra sentido. Se rio de mim, me levem a sério. Ironia estéril? Vai nesse ínterim, meu inframistério. Uau! Esquentou, derreteu, ferveu o suco aí dos neurônios? Vamos lá. Atividade 2. Suprassumo da quintessência. Foi publicado no livro póstumo, ou seja, após a morte do poeta. E vamos lá, prepara para o francês da prof. La vie en close. Gostou? Eu também. Em 1991, que claramente faz um trocadilho aí com uma música francesa de Edith Piaf. La vie en rose. Ah, que chique. Com base agora na sua compreensão sobre metalinguagem, você já sabe aí o que é, explique com as suas palavras como que o autor utilizou esse recurso na poesia que lemos agora, Suprassumo da quintessência. Gênios pensando e eu volto daqui a pouco.
E aí, pensou na resposta? Vamos lá? Sugestão: trata-se de uma metapoesia. É como se o eu lírico fornecesse ao leitor uma espécie de bula, um manual de instruções sobre como a obra deve ser lida. Percebe-se o impasse vivido pelo poeta. Como colocar a vida no papel, se a vida é tão longa e o papel é tão curto? Vamos conhecer um pouquinho agora sobre as características deste fantástico poeta Paulo Leminski Filho. Ele é curitibano. Cadê a galera de Curitiba? Uhul! O seu livro Metamorfose recebeu o prêmio Jabuti em 95, um dos mais importantes do país. Ele recebeu influências de Augusto e Haroldo de Campos e ícones da MPB como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Guilherme Arantes gravaram os seus poemas. A sua obra foi reeditada recentemente em 2013 pela Companhia das Letras e recebeu o título Toda a Poesia. E a partir dessa reedição, os seus versos viralizaram, vendendo mais do que o best-seller 50 Tons de Cinza. Então, o cara manda bem. O motivo dessa popularidade foi a leitura acessível. Se você achou alguma coisa difícil aqui, não viu o que foi produzido antes. O seu cartão postal, ou seja, o seu poema mais conhecido é Incenso Fosse Música, que foi o primeiro poema trazido aqui na aula. E, infelizmente, ele faleceu aos 45 anos de idade por cirrose hepática. Aqui está, então, a capa do livro, Toda a Poesia, tendo ali o bigode, a sua marca registrada. O que nós aprendemos hoje, gente? O surgimento desse movimento de contracultura na década de 70, você não pode esquecer isso, né? Em resposta aí à turbulência da ditadura militar. Vimos a geração mimeógrafa, ou então poesia marginal, cujo lema era seja marginal, seja herói. O ícone dessa poesia é o nosso amado Paulo Leminski, e vimos também um pouquinho sobre metalinguagem, ou seja, o tipo de linguagem cujo propósito é descrever ou falar da própria linguagem, né? Seja qual for a sua forma de expressão. Aqui estão as referências. E vou me despedindo por aqui. Um beijo grande, espero que vocês tenham gostado dessa aula e já vou deixar aqui um gostinho da próxima, citando, claro, Paulo Leminski. Ameixas, ame-as ou deixe-as. E aí, gostou? Beijo grande, fui!